Fala, gente, o atacante Roberto viajou para a Itália e, segundo o Corinthians, para tirar... O Corinthians reverteu no STJD e no STJ também, em 2 lugares, né, as punições que havia. Se não chegar a um acordo, o Fagner vai ter que ser aproveitado pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior não se opõe, não. O Corinthians reverteu no STJD e no STJ também, em 2 lugares, né, as punições que havia recebido, que influenciavam, né, em jogos do Campeonato Paulista. O Corinthians não poderia ter a sua torcida na estreia contra a Ponte Preta. Pô, imagine começar 2026 estádio vazio. Começar 2026 com estádio vazio, isso não é legal, né? E o presidente Osmar Stabile e companhia conseguiram uma baita vitória nos tribunais. Eu estou apurando que o Corinthians está restabelecendo a sua força na CBF e na Federação Paulista de Futebol. O Corinthians está revertendo, ou melhor, reverteu, né? Está restabelecendo uma boa relação com as entidades, tanto CBF como Federação Paulista. E o que acontece? O Corinthians conseguiu reverter no STJD as situações da participação, da entrada da torcida nos jogos. O Corinthians havia sido punido no dia 11 contra a Ponte Preta. O Corinthians não poderia ter nenhum torcedor na Neoquímica Arena. O Corinthians jogaria com, entre aspas, portões fechados, né? Não teria o torcedor ali presente. E o Corinthians não teria, contra o São Paulo, que é o segundo jogo do Corinthians como mandante na temporada 2026, o Corinthians não teria contra o São Paulo, na Neoquímica Arena, as torcidas organizadas, podemos assim dizer. Na verdade, o setor estaria fechado, né? Dos torcedores organizados, eles iam ter que ser remanejados, enfim, o setor norte não estaria, né, aberto para essas partidas. Além disso, os jogadores Rodrigo Garro e José Martínez teriam que cumprir aí 4 jogos de suspensões. E aí o Corinthians ele conseguiu reverter tudo revertido em cesta básica. Então o Corinthians vai ter força máxima contra a Ponte Preta e contra o São Paulo nas arquibancadas. E o Corinthians vai ter também em campo José Martínez e Rodrigo Garro, se eles quiserem jogar, né? Enfim, foi uma grande vitória do Corinthians, tá? Fora das 4 linhas. Eu não sei quem escreveu lá no Clube de Membros, acho que foi meu amigo, não sei se foi o Renato, alguém que escreveu lá no Clube de Membros. A gente tem o nosso Clube de Membros, assine aqui o nosso Clube de Membros. Ele escreveu: fazia tempo que eu não via uma vitória. Falou, não lembro a última vez, a frase dele, não lembro a última vez que eu vi o Corinthians conseguir uma vitória no STJD. Ele disse isso. E acho que foi o Renato aqui no nosso Clube de Membros. Cara, e é verdade. Fazia muito tempo que o Corinthians não conseguia uma vitória assim expressiva no STJD. O Corinthians vai ter agora, né? O Corinthians vai ter agora a sua torcida nesses 2 jogos. O Corinthians recebeu, enfim, um retorno do Botafogo em relação a jogadores que o Corinthians quer trocar com o Botafogo pelo Savarino. O Botafogo pediu Ranieri, o Corinthians não quis. O Botafogo pediu Gustavo Henrique, o Corinthians não quis. Aí o Corinthians foi e ofereceu o Félix Torres e não tinha uma resposta. E a resposta do Botafogo foi: o Botafogo até aceita algum outro jogador envolvido que não seja Ranieri e que não seja o Gustavo Henrique, já que o Corinthians recusou, né? Mas o Botafogo quer uma compensação financeira. Então, pelo Savarino, o Botafogo pediu jogador, atletas e grana. Isso eu trouxe no blend de informações. E aí eu vou trazer para vocês uma atualização que eu não trouxe no blend. Já é um avanço aqui nas informações. O Corinthians não vai colocar grana para contratar o Savarino. É uma informação, entendeu? É uma informação. É uma informação atualizada que eu não dei no blend. Eu dei no blend que já era algo novo. Você vê que a gente não para, a informação não para aqui. Que o Botafogo queria grana, mais jogadores, era algo novo. E agora, com exclusividade, eu também trago que o Corinthians já avisou que não tem dinheiro, não vai colocar dinheiro. Se o Botafogo quiser, né, vai ter que ser envolvendo troca de atletas. Então a situação com o Botafogo
ela fica um pouco complicada em relação ao Savarino. Eu não vou cravar que não vem, porque eu sei que as negociações não foram encerradas. Mas essa é a posição do Corinthians hoje, tá bom? Vocês gostam muito, assim, do Savarino? Cara, assim, eu já vi jogos bons dele, né? Agora eu não sei o quanto que a gente tá disposto a ceder, né? E a entregar por ele, né? Eu fico meio preocupado também. Então, essa é a situação, tá, do Savarino. Eu acho que o Corinthians, né, tá indo do jeito que pode aí, entendeu? Tá indo do jeito que pode. E vamos ver o que vai acontecer no final. Eu apurei que o Fagner quer rescindir o contrato com o Corinthians por um simples motivo. Ele se acertou com o Cruzeiro, mas ele quer rescisão com o Corinthians por um simples motivo. O Corinthians avisou o Cruzeiro que não ia emprestar mais. Cara, eu sei que tem gente que não gosta do Osmar, mas é outro acerto para mim. O Corinthians meteu o Fagner e o Cruzeiro na parede. Entendeu? Porque o Cruzeiro estava imaginando, e já tinha a imprensa em Minas já falando, já tinha jornalista lá dando a informação que o contrato ia ser renovado nos mesmos moldes. Quando Augusto Melo era o presidente do Corinthians, eu tive acesso ao contrato, à negociação, o contrato de Cruzeiro, Fagner e Corinthians. O Corinthians paga R$500 mil por mês para o Fagner jogar no Cruzeiro, e o Cruzeiro só paga 300. Isso foi uma das maiores vergonhas que seu Fabinho Soldado e seu Augusto Melo, essa dupla, fez ao Corinthians. O Fagner ganha R$800 mil no Corinthians. O Cruzeiro paga 300 e o Corinthians 500. Por quê? A imagem ficou com o Corinthians, tá? A imagem ficou com o Corinthians e o Fagner ganha de imagem R$300 mil. E o Corinthians dividiu a CLT com o Cruzeiro. Metade da CLT mais a imagem, o Corinthians paga, né? Acho que era na verdade 250 era de imagem e 250 era de imagem e 500 CLT, um negócio assim. Eu não lembro, eu escrevi até isso, tá até na minha coluna no UOL. E aí deu 500 mil pro Corinthians e 300 mil pro Cruzeiro, um clube super rico, tá? Super rico. Sem lembrar que o Augusto Melo, inexplicavelmente, um ano antes do contrato do Fagner vencer, renovou por mais 2. Que é uma coisa de louco. Aí o Corinthians falou, ó, não vamos emprestar mais, somente nesses moldes aí. Entendeu? Só que, preste atenção, a história não acabou e o Corinthians vai ter que tomar uma decisão. O Corinthians falou o seguinte, o Fagner falou, eu queria rescindir para assinar um contrato com eles lá. O Corinthians falou, então você abre mão do que você tem a receber no período que você ficaria no clube. E aí a gente faz as contas. O Fagner ganha R$800 mil por mês. 800 vezes 13 dá 10 milhões e 400 mil. Então o Corinthians falou para o Fagner, abra mão dos 10 milhões e 400 mil que tá tudo certo. O Fagner disse o seguinte, e eu gostaria de rescindir, mas que vocês pagassem pelo menos uma parte desse valor aí. E essa parte o Corinthians pagaria de forma parcelada. Então, cara, é a informação na temperatura certa para você. Então, agora nós viveremos esse impasse. Se não chegar a um acordo, o Fagner vai ter que ser aproveitado pelo Dorival Júnior. O Dorival Júnior não se opõe, não. O Dorival Júnior não se opõe em usar o Fagner, viu? Fala, gente, o atacante Roberto viajou para a Itália e, segundo o Corinthians, para tirar o passaporte da cidadania italiana, tá? Informação aí do André Galvão, o jogador não está no Brasil, viajou para a Itália e vai desfalcar o Corinthians na primeira semana da pré-temporada. A informação, né, dele viajando para tirar o passaporte italiano, ela vai ao encontro de uma informação que eu trouxe na semana passada, dizendo que a Roma da Itália procurou o Corinthians para, enfim, né, acenar com uma nova proposta ao clube de Parque São Jorge. E a diretoria corintiana alegou que poderia até negociar o Roberto, mas que
queria 30 milhões de euros no mínimo. Lembrando que o Corinthians já recusou no meio da temporada uma proposta da Roma da Itália entre 20 e 25 milhões de euros. Mas por 30 milhões, informação que eu tenho, que por 30 milhões o Corinthians negocia o atacante Yuri Alberto. É bom lembrar que o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Os outros 50% pertencem ao Zenit da Rússia. É bom lembrar também que dos 50% do Corinthians, né, o gênio do Ilho, né, ainda deu 10% desses 50%. O Corinthians vai ter que repassar 10% para o André Curi, que é o agente do Yuri Alberto. Então quer dizer, se acontecer realmente a proposta de 30 milhões de euros, se realmente a Roma topar pagar 30 milhões de euros pelo Yuri Alberto, o Corinthians vai receber 15 milhões de euros, vai ter que passar 10% para o André Curi, ou seja, 1,5 milhão de euros. O Corinthians vai ficar com 13 milhões e meio de euros. Cerca de 85 milhões de reais é o que o Corinthians vai receber pelo atacante Yuri Alberto. Eu sempre disse que o Yuri Alberto, quando fosse vendido, certamente nunca seria um bom negócio pela maneira que ele foi comprado na época na gestão do Írio Monteiro Alves, o Corinthians oferecendo um pacote de jogadores. Mas essa é a informação. O jogador viaja um dia antes de começar a pré-temporada do Corinthians, num ano apertado, num calendário super apertado, numa pré-temporada mais curta. O jogador vai ficar simplesmente uma semana fora, vai desfalcar o Corinthians na pré-temporada, certamente vai desfalcar o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. Duvido muito que esteja também no Clássico contra o São Paulo, quando o Corinthians faz o segundo jogo na Neoquímica Arena. O Yuri Alberto viajando, tá? Informação inclusive do André Galvão, né? Que disse que o atleta estava viajando para a Itália. O Corinthians confirma e alega que é para tirar o passaporte italiano. Vamos aguardar se é para isso mesmo, mas ele poderia ter tirado o passaporte italiano durante as férias, enfim, passado o Natal em Roma, né, no restaurante em frente ao Coliseu, não sei. Por que ele resolveu fazer isso um dia antes do Corinthians se reapresentar? O Corinthians que se reapresenta neste sábado no CT Joaquim Grava para começar aí os seus trabalhos visando a temporada 2026, um calendário extremamente maluco. Já logo no início do ano, o Corinthians tem Supercopa, final de Supercopa contra o Flamengo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, tudo junto e misturado, porque tem a Copa do Mundo e o calendário vai ser uma loucura. E o Yuri Alberto, segundo o Corinthians, viajou para tirar o passaporte italiano. E eu tenho a informação que a Roma procurou o Corinthians na semana passada, trouxe isso aqui, trouxe no meu canal Café do Setorista, no Blend de Informações, que o Corinthians pede 30 milhões de euros pelo jogador, ou pelo menos só aceita vender por isso. Vamos aguardar. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha disso.